Galera, e nesse vídeo eu vou falar sobre a belíssima entrevista do Alexandre Pato. Ele falou muitas coisas legais. Quer saber o que eu acho dessa entrevista? Fica comigo até o final desse vídeo. Galera, eu não tenho muitos inscritos, eu não sou um youtuber grande, eu quero muito chegar à marca de 100 inscritos. Se você quer me ajudar a chegar a essa marca, se você quer fazer meu canal crescer, a ser um youtuber de maior porte, clique aqui em se inscrever, cara, curte já esse vídeo, comenta sobre essa entrevista do Pato. Se você quer que eu faça mais vídeos sobre entrevistas de grandes jogadores, curte aqui, cara, se inscreve, escreve aqui nos comentários. Bora pro vídeo. Um ponto muito legal, já no começo da entrevista dele, é que ele disse que falavam que ele vivia no mundo da lua, que ele vivia em balada, ele era instruído a falar apenas de futebol, o que também é um ponto importante, porque se o cara quer falar sobre outros assuntos, se o cara quer expor um pouco mais o sentimento dele, ele deve ter liberdade para falar. Hoje em dia isso é um pouco mais liberal, né? Mas naquela época, 10, 11 anos atrás, de fato, não havia tanto essa cultura do jogador se expor um pouco mais, falar um pouco mais sobre os seus sentimentos. Outro ponto muito legal, que é muito comum na carreira dos jogadores de futebol, ele diz que saiu de casa aos 10 anos e que não estava preparado. Isso é muito comum. Jogador de futebol geralmente sai de casa muito cedo e não tem nenhum tipo de preparação mental para lidar com isso. É muito difícil, sim. Em relação à escolha pelo Milan, por exemplo, ele faz referência aos grandes jogadores que o Milan teve, Pirlo, Shevchenko, Maldini, Nesta, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, entre outros. Uma história muito legal que ele conta foi que num treinamento ele levou uma entrada muito dura do Calates e foi falar com os brasileiros e os brasileiros falaram para ele revidar. Ele revidou, achou que o Calates ia ficar com raiva dele, o Calates fez sinal de positivo. Olha que história legal, né? Eles queriam que ele entrasse no tranco de fato. Pelo meio da violência, eu não concordo com isso. Agora, essa era a cultura deles. O Pato fez muitos elogios ao Ancelotti, na linha do que muita gente que convive com ele, e pelo que ele demonstra realmente, o Ancelotti foi um paizão pra ele, uma pessoa extremamente agradável, um cara muito agregador, falou muito bem sobre a figura dele, até fez uma brincadeira dizendo que ele chegava aos treinos de helicóptero. Outra história muito legal foi quando ele fez um gol bonito contra o Barcelona. Ele fala que recebeu elogios do Guardiola, até conta sobre o lance, que ele ficou na dúvida entre chutar e passar. Ele fala que noites como aquela faziam acreditar que ele podia ser de fato um grande jogador. Despertou grandes expectativas. Por exemplo, momentos como esse, de fato, faziam as pessoas acreditarem que ele seria um grande jogador. Outro ponto que é muito importante. Ele fala que já se sentia um bola de jogo, já se sentia um grande jogador. Isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência com alguns jogadores, que é se acharem mais do que eles já são naquele momento. O jogador de futebol precisa estar muito centrado. Para ele chegar no topo, ele tem que trabalhar muito. Mesmo que ele receba muitos elogios quando jovem, como era o caso do Pato, o cara chegar em altíssimo nível, ele tem uma longa estrada de muita dedicação e concentração. Ele fala que era difícil não se deixar levar. E de fato, cara, o cara que não está preparado, que não recebeu uma preparação adequada, é difícil realmente o cara não se deixar muitas vezes levar. Ele diz também que queria ser o centro das atenções e que em 2010 ele começou a sofrer com muitas lesões, perdeu a confiança, se importar demais com as outras pessoas. Ele fala também que se sentiu muito sozinho, que a imprensa escreveu mentiras e que ele não tinha nenhum assessor para defendê-lo. Tu nega que não tenha tido ambição. Esse é um ponto importante, porque muita gente na imprensa fala que o Pato não tinha aquela ambição dos grandes craques. Fato, eu concordo que muitas vezes o Pato passava um ar um tanto quanto indolente. Ele fala que não é bem assim. Muita gente pegava no pé dele por causa da maneira como ele corria. E que ele não foi tanto pra balada como falava. O Pato, de fato, levou uma vida de celebridade, aparecendo em revistas à moda. E isso passa muitas vezes a impressão que o cara tá descompromissado. Não necessariamente é verdade. Esse que é o ponto. Ele não fala diretamente isso, mas agora é a minha opinião enfática. Muitas vezes o jogador, ele não sabe lidar com essa situação de transparecer uma imagem positiva. O Neymar, por exemplo, é um cara que treina muito, extremamente dedicado, mas leva uma vida de celebridade. Pode parecer para as pessoas, por exemplo, que ele tá um tanto quanto descompromissado. Não necessariamente é verdade. O Neymar é um cara extremamente dedicado. Quem convive com ele nos treinamentos fala muito bem dele, por exemplo. A passagem no Pato do Corinthians é marcada por aquele pênalti bizarro
torcida e que ele assume que errou. Fala sobre a exigência do Corinthians, que de fato era muito grande, que chegaram a invadir o CT para agredi-lo, que é errado, sem dúvida alguma. Ele nega que os jogadores do Corinthians tentaram agredi-lo, que essa é uma história que foi divulgada na imprensa, inclusive em relação ao goleiro Danilo Fernandes. É legal que a entrevista tem pontos muito interessantes nessa reta final. Ele fala sobre passagem pela China, autoconhecimento, fez terapia, de recaída nos Estados Unidos, sobre festas, que viu uma menina cheirando cocaína, que agora tá num lado mais religioso. Reta final da entrevista tem uma parte muito legal, é que ele fala algo como: no meio do furacão é muito difícil você perceber o que realmente está acontecendo, que é muito fácil falar o que ele deveria ter feito, mas na hora é difícil você enxergar o todo. Isso é um ponto muito legal, cara. Por mais que um jogador de futebol mereça críticas, ele tem que ser criticado. O jornalista tem a função crítica de falar o que pensa, o próprio torcedor tem o direito de se manifestar sem dúvida alguma, mas esses caras não têm preparação emocional pra estar ali. Esse que é o ponto. Uma criança sai cedo, antes da adolescência, no caso dele 10 anos. Outros garotos não saem na mesma idade dele, geralmente é nessa faixa que os moleques se afastam dos pais pra viver uma outra vida, cara. Muita gente acha que só porque alguns deles ganham muito dinheiro, o cara tem que ser um super-homem. Não é fácil. A família não prepara emocionalmente, os clubes não preparam emocionalmente, a escola não prepara emocionalmente. O cara muitas vezes tem que ter estratégias internas, saber lidar com situações ali no momento. Muito difícil, cara. Hoje, por exemplo, ele diz que não tem arrependimentos e que se sente o cara feliz, ama a família dele. Foi uma grande entrevista do Pato, a melhor entrevista dele. Confesso que li ela na íntegra e me surpreendi com a quantidade de conteúdo. Eu já tinha visto várias entrevistas do Pato e não via grande conteúdo nele. Demonstrou ser um cara que tem senso crítico em relação às coisas que ele fez. Ele tem conteúdo, é um cara que sabe se expressar. Recomendo que todos vejam a entrevista a The Place Tribune lá na bio do Instagram deles, assistam essa entrevista, é muito legal. Galera, eu não sou um youtuber grande, você quer fazer esse canal crescer, se você quer me ajudar a chegar à marca de 100 inscritos, cara, clique aqui em se inscrever, cara, curte esse vídeo, escreva aqui nos comentários o que você achou dessa entrevista, você gostou dessa entrevista do Pato? Você quer que eu fale sobre outras entrevistas de outros grandes jogadores? Escreve aqui nos comentários, cara, ative as notificações que você já notificado que já tem vídeo. Abraço!